plenário aprova projeto que destina mais recursos para o município de Guaíra como compensação pela construção da usina de Itaipu. Comissão de Constituição e Justiça aprova projetos da pauta feminina. E indefinição sobre a instalação da CPI dos tribunais superiores gera debate entre os parlamentares. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O projeto de reforma da Previdência dos militares, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso nesta quarta-feira, vai representar uma economia de quase 10 bilhões e meio de reais em 10 anos, segundo o governo. O texto começa a tramitar na Câmara dos Deputados e já motivou o discurso no plenário do Senado. As mudanças que o governo discutiu, tem 3 pontos que são 3 pontos cirúrgicos, né? Primeiro é a elevação da alíquota de 7,5% para 10,5%. Segundo é o aumento do tempo para o militar passar para a reserva, de 30 para 35 anos. E a taxação de 10,5% nas pensões recebidas por familiares militares. Então, como se vê, já é uma mudança fortíssima. Um dos projetos aprovados pelo Senado nesta quarta-feira aumenta os royalties para o município de Guaíra, no Paraná, onde fica a usina Itaipu Binacional. Outro obriga que 10% dos banheiros químicos em eventos sejam adaptados para pessoas com deficiência. Os senadores aprovaram o projeto que destina mais recursos a Guaíra, no Paraná, pelos impactos da construção da Itaipu Binacional. Pela proposta, em vez de 1,85%, o município receberá 8% do total dos royalties que a usina hidrelétrica repassa às cidades e aos estados diretamente afetados pela obra como forma de compensação. Antes se levava em consideração a área inundada, né, pela Itaipu e, ao mesmo tempo, não se levava em consideração as atividades que ocorriam nessa área inundada. O município de Guaíra, por exemplo, e todos sabem disso, tinha uma das maiores riquezas naturais do mundo, 7 quedas. Né? E todo o turismo que ia para o município de Guaíra parou de ir. Outra medida aprovada pelo plenário aprimora o funcionamento da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão de assessoramento aqui do Senado. Ela determina que a IFE deverá apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos a evolução do quadro fiscal brasileiro até o encerramento de cada semestre. O Instituto ele deve continuar com este aprofundamento das avaliações fiscais, etc., mas acho que ele deveria avançar mais, tendo um papel também de análise dos impactos das questões fiscais nas questões sociais do nosso país. Assim como a CAI recebe o presidente do Banco Central para que a gente possa avaliar os números da política monetária, os números da inflação, esse projeto de resolução vem criar a cultura que, através do IFE, a gente possa acompanhar mais de perto como evolui o quadro fiscal brasileiro. E a frequência sugerida é a frequência semestral. Os senadores aprovaram ainda projeto que obriga a instalação de banheiros adaptados em eventos, em espaços públicos ou privados, onde haja banheiros químicos. Pelo texto, esses eventos devem contar com, no mínimo, 10% das unidades destinadas a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Pode parecer, inclusive para muitos, que esse projeto não tem uma grande importância ou relevância, mas diferentemente de que alguns podem imaginar, essas pessoas que têm mobilidade reduzida e vários tipos de deficiência necessitam muito que esse projeto seja aprovado aqui nessa casa. Deveria ser uma prática espontânea. Nós temos uma população brasileira que coloca, inclusive dentro dos dados do IBGE, mais de 20% da população brasileira se apresenta com alguma deficiência.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projetos da pauta feminina na reunião desta quarta-feira. Preferência nos leilões de imóveis retomados por inadimplência e a presença do Ministério Público nas reintegrações de posse da terra também foram aprovadas. Um dos projetos aprovados pela comissão prevê que ações de reintegração de posse nas áreas rural ou urbana deverão ter a presença do Ministério Público. A intenção, segundo o autor do projeto, o senador Paulo Rocha, é evitar violações aos direitos humanos. O que acontece quando vai, por determinação do juiz, a desapropriação? Os ânimos estão acirrados, estão armados, não é? De um lado e do outro. E a polícia chega altamente armada, mais ainda, e aí os conflitos são iminentes. Então, aí depois fica aquele jogo de empurra-empurra. Quem foi o culpado? Foram os ocupantes que receberam a polícia na bala. Aí não, é a polícia que chegou já atirando, etc, etc. E no final, não se encontra quais são os responsáveis. A minha ideia, portanto, é que a presença do Ministério Público, já que é o fiscalizador dos cumprimentos da lei, esteja presente nesses momentos. De acordo com o texto, o MP será intimado a participar, mas o não comparecimento não impedirá que a ação judicial seja cumprida. Para isso que existem os órgãos de controle, o Ministério Público, as corregedorias, para verificar se houve excesso, havendo excesso, se esse excesso ele tem repercussão no aspecto administrativo, se tem reflexo no aspecto criminal e até mesmo uma ação indenizatória que vai ser demandada do Estado e que o Estado pode, com uma ação regressiva, entrar contra o próprio policial que estiver lá cumprindo aquela ordem judicial. A preferência de compra para ocupantes de imóveis retomados por bancos oficiais devido à inadimplência também foi aprovada pela comissão. Esse destina-se tão somente a categorias de baixa renda, porque o imóvel só pode ser até 10% do valor mais de referência, então são imóveis mais populares, e uma limitada a uma prestação de 0,4% do valor. Então, de fato, um projeto muito social, extremamente positivo, porque evita uma desocupação de uma família que já está lá ocupando e o seu, digamos assim, a sua recomposição. Os senadores também deram parecer favorável a um projeto que permite que mulheres grávidas possam adiar o teste de aptidão física em concursos públicos. Elas terão de 30 a 60 dias após o nascimento do bebê para fazer a prova. Deve-se proteger a mãe, deve-se proteger o bebê e, conforme a circunstância, ela ter esta faculdade de fazer o exame de teste físico numa outra oportunidade, se ela não tiver condição ou correr algum risco pelo esforço, aquele teste físico na data marcada. Outro projeto da pauta feminina aprovado pela comissão prevê que os profissionais de saúde que atenderem mulheres com indícios de violência deverão registrar o fato no prontuário da paciente. Além disso, eles terão que comunicar os casos à polícia no prazo de 24 horas. Foi aprovado também um projeto que estabelece medidas para evitar perdas na distribuição de água tratada. E ainda uma proposta que define um programa de integridade para os partidos políticos. De acordo com o texto, os partidos deverão ter mecanismos de controle, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades. Parlamentares participaram nesta quarta-feira de audiência na Comissão de Transparência e Direito do Consumidor para discutir o superendividamento dos brasileiros. A maior parte dos brasileiros está endividada. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em fevereiro deste ano, mais de 60% das famílias deviam, o maior patamar desde dezembro de 2017, quando a participação era de 60,2%.
O principal vilão nessa conta é o cartão de crédito, que representa quase 80% das dívidas. Para tentar reverter esse quadro, representantes dos PROCONs do país se reuniram com parlamentares na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Eles defendem a criação de políticas para evitar o endividamento. É muito complicado você estar num país onde você está todo amparo e tratamento para as pessoas jurídicas, né, endividadas aí, a recuperação judicial, a falência em si, e nós não termos isso para a pessoa física, né? Então a gente vê claramente aí a pessoa física hoje sofrendo, né, com a situação de não conseguir aí o seu salário no mês porque ficou todo bloqueado junto às instituições financeiras. O senador Luiz Carlos Reis lembrou que a diminuição dos juros também é importante para reduzir a inadimplência. Hoje se fala na reforma da Previdência, que é uma necessidade no Brasil, reforma tributária, várias reformas, mas o grande problema que pouco é falado é bater em cima da exploração dos juros que os bancos cobram. Ok? Então, essas operações de 60 milhões de devedores podem crer que tem um banco por trás disso aí. Os participantes disseram que os PROCONs devem ser fortalecidos para diminuir a quantidade de ações na justiça e evitar abusos de empresas credoras. Nós viemos aqui nesta casa pedir e dizer que apoiamos os projetos de lei de superendividamento, do comércio eletrônico, mas que precisamos, senador Reis, da aprovação do projeto de lei de fortalecimento dos PROCONs, porque ele não causa mais despesa ao Estado. Fortalecer os PROCONs não dá mais despesa aos municípios, não dá mais despesa aos estados. Ele dá a força para o órgão administrativo determinar obrigações de fazer ao fornecedor e dá a possibilidade de termos títulos executivos extrajudiciais, diminuindo, então, o tempo do processo judicial. A audiência no PROCON, afastar a audiência no juizado, porque aqui não é o caso de Brasília. Aqui em Brasília você ainda consegue designar essa audiência prévia de conciliação em 3, 4 meses, né? Mas tem alguns estados que você entra com a ação, a audiência vai ser daqui a um ano. Esse fortalecimento do consumidor.gov, dos sites privados que trabalham também com a resolução, com a mediação, digamos assim, de resolução do conflito, for a bola da vez e crescer cada vez mais, as empresas vão buscar resolver os problemas. E onde é que se resolve o problema? É no PROCON. O Senado dá mais um passo na área da inclusão social. Um vídeo explicando a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai ser lançado com tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. A Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor em 2015. Ela define os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, garante o acesso à informação, à comunicação e à justiça. O vídeo, produzido pelo Senado, é uma ferramenta de inclusão que pretende proporcionar o maior acesso das pessoas com deficiência sensorial à legislação do país. Além de tradução em Libras, possui legenda e narração em áudio. É uma alegria e um orgulho muito grande a realização desse projeto. A partir de agora, a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, passa a estar disponível no canal do YouTube da TV Senado, numa playlist exclusiva. A gente consegue, assim, dar um passo, ainda que pequeno, no caminho da realização do nosso sonho, que é fazer uma comunicação do Senado 100% inclusiva. E até lá, ter projetos como esse nos lembrando todo o tempo da necessidade de oferecer às pessoas que têm, que falam em Libras no Brasil, o acesso às leis do nosso país. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira da Inclusão, LBI, interpretada na língua brasileira de sinais. A versão completa do vídeo tem duração de 2 horas e 36 minutos, mas ele também pode ser visto por partes, em 6 episódios, cada um referente a um dos títulos da lei. 4 intérpretes de Libras se revezaram nas gravações. Na verdade, eu acho que é fundamental a gente dotar todo e qualquer cidadão de instrumentos para que ele possa exercitar essa cidadania. E esse é um instrumento de exercício da cidadania, porque somos todos diferentes. E isso é uma verdade universal, somos todos diferentes. E esse é um grupo de pessoas que tem uma similaridade. Ela usa a língua brasileira de sinais com grande facilidade. Então, estamos dando a esse grupo de pessoas que tem essa similaridade a possibilidade de exercer melhor sua cidadania.
definição sobre a instalação da CPI dos tribunais superiores gerou debate entre os parlamentares. A decisão depende de análise de técnicos do Senado. Outro assunto que foi motivo de polêmica entre os senadores foi o pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para que o presidente do STF tome providências cabíveis contra o senador Jorge Cajuru. Segundo o presidente do Senado, há dúvidas legais e regimentais sobre os pontos a serem investigados. Entre os 13 itens apresentados no requerimento de criação da CPI, estão questões relacionadas à atividade jurisdicional do Supremo e do STJ. O regimento interno do Senado define que não pode ser objeto de CPI matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, ao Poder Judiciário e aos Estados. Mas, segundo Davi Alcolumbre, há 2 ou 3 itens com fato determinado e que poderiam ser objetos de investigação. A partir desse parecer que será apresentado para a mesa diretora do Senado, a possibilidade de darmos continuidade nesse requerimento, com as 29 assinaturas suprimindo os fatos que foram imputados, ou a possibilidade de começarmos a recolher um novo requerimento com os fatos que a consultoria achar que existe sim fatos determinados em relação a essa comissão assinada pelos senadores. Já está bem claro que o requerimento atende os requisitos legais, no sentido que ele tem o número de assinaturas regimental e ele traz fatos determinados. O que o presidente apontou é, numa primeira análise, que alguns dos fatos, foram 13 fatos que nós apontamos, alguns desses fatos, na opinião de alguns técnicos, não seriam fatos compatíveis com o CPI. A gente vai aguardar esse posicionamento, vamos colaborar nesse sentido dessa análise. No requerimento de CPI apresentado, há pedidos de investigação sobre o excesso de recursos utilizados pelos magistrados que poderiam atrasar julgamentos. Há questionamentos também sobre a participação de ministros em ações em que eles deveriam se declarar impedidos. Os senadores querem investigar ainda o excesso de decisões contraditórias para casos idênticos, além da participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com a lei orgânica da magistratura. A análise dos consultores e dos advogados do Senado ainda não tem data para terminar. Mas a instalação da CPI dividiu opiniões no plenário do Senado. Ela é inconstitucional por essas razões da independência e é também porque ela é uma metralhadora giratória, atirando para todo lado, não tem um fato determinado. Ninguém pode falar do Poder Judiciário, é uma celeuma, é um poder intocável. Que isso? Pode ser investigado, sim. E se tiver coisa errada, que tenha uma punição. O senador Jorge Cajuru, líder do PSD, fez em plenário questionamentos em relação ao ministro Gilmar Mendes. Anteriormente, em uma entrevista de rádio, o parlamentar já havia criticado o ministro do Supremo. Gilmar Mendes pediu ao presidente do STF que tome as providências cabíveis. Ser processado, ou dessa forma, por um homem da estatura mínima moral de Gilmar Mendes, é para mim, aos 58 anos de idade, um atestado de idoneidade. Em resposta ao STF, o presidente do Senado reagiu. Da mesma forma que eu tenho me manifestado em relação à independência e harmonia dos poderes, eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal: respeite o Senado da República. Os parlamentares são invioláveis, conforme o artigo 53, em suas opiniões, palavras e votos. E o senador Alessandro Vieira conversou com a jornalista Renata de Paula sobre a criação da CPI dos Tribunais Superiores. A CPI, que pode investigar os tribunais superiores, é o tema da nossa conversa com o senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, autor do requerimento de criação da CPI. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Por que o senhor acredita que uma CPI para investigar as cortes superiores no país é necessária? É uma demanda que vem da sociedade. Hoje é notório, em qualquer lugar que você frequente, que os nossos tribunais superiores têm sérios problemas. Ninguém está imputando crime, ninguém está criando conflito entre instituições. A gente está tentando trazer para essa casa, que tem essa missão constitucional, a possibilidade de investigar a conduta de figuras que se achavam inatingíveis e que por longos anos causaram diversas situações que precisam de uma análise mais adequada. O primeiro requerimento
requerimento que o senhor apresentou, ele não vingou, né? Houve a retirada das assinaturas. Isso. Em que situação está agora? Nós apresentamos um requerimento com 29 assinaturas. Esse segundo requerimento agora tem 29 assinaturas. Esses 29 senadores significam 53 milhões de eleitores que escolheram nas urnas recentemente. 11 partidos diferentes, 19 estados da federação representados. Esse requerimento foi devidamente protocolado, nós tivemos a recepção por parte da mesa, ele foi objeto de uma análise prévia na reunião de lideranças. Essa reunião de lideranças chegou à convicção de que sim, efetivamente você tem as assinaturas e tem os fatos, e esses dois requisitos atingidos, não cabe nenhum outro tipo de juízo de valor, é instalar a CPI, porque a CPI é um direito da minoria. Não é uma vontade do presidente, é uma vontade da maioria, é um direito da minoria já assegurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas vários senadores ainda questionam a existência de fato determinado no requerimento, nos 13 itens que compõem o requerimento de criação da CPI. Alguns senadores que não subscreveram e que mantêm esse posicionamento. Todos receberam cópia do requerimento, todos receberam a possibilidade de diálogo para apresentar sugestões, correções. O que a gente entende é que, de fato, por muito tempo se deixou isolado, como se fosse absolutamente imune, essa faixa do Poder Judiciário. Porque a base do Judiciário é fiscalizada. Você tem corregedoria nos tribunais, você tem o CNJ fiscalizando. CNJ que veio na esteira de uma CPI que você teve aqui mesmo em 99. A CPI do Judiciário, que investigou aqueles problemas todos em São Paulo, acabou com prisão, com cassação. Daquele debate, você teve uma boa medida. Investigou a construção de um tribunal superior, né? Identificou todas aquelas fraudes, enfim, licitação, o chamado juiz Nicolau, Lalau, e aquela coisa toda. Nesse caso específico, a gente tem como objetivo produzir prova, produzir informação suficiente para fazer reformas legislativas que são necessárias e, se for o caso, identificando a prática de crime, dar o segmento correto, que pode ser processamento de impeachment aqui no Senado e pode ser a remessa à Justiça que tem atribuição para fazer essa apuração. No programa Roda Viva, o presidente do Senado disse que ele acha que uma comissão especial, né, para se dedicar às dificuldades enfrentadas pelo Judiciário seria mais adequado do que uma CPI. Qual a opinião do senhor a respeito? Nós já tivemos outros episódios aqui onde se montou comissão especial e não se chegou a resultado nenhum. E você tem algumas informações que demandam os poderes típicos de uma CPI para que sejam obtidas. Vou dar o exemplo de processos em andamento em tribunais e que tem no seu bojo informações que são importantes para você compreender o motivo para a tomada de determinadas condutas por parte de autoridades judiciais. É indispensável você ter a CPI. É uma resposta que você está dando para a sociedade e é uma resposta dentro dos limites da lei. Se o Congresso não consegue se colocar à disposição para atender aquilo que a sociedade quer dentro dos limites, você passa a ter, como estamos tendo, manifestações exacerbadas. Fim do Judiciário, fim do STF, cassação, nada disso é legítimo e nem deve acontecer. Mas você tem sim que dar tratamento a demandas e a denúncias que isso vai se arrasta tanto tempo. E como é que o senhor avalia a possibilidade de uma crise institucional provocada por uma investigação nas cortes superiores? Eu não vejo nenhuma possibilidade de crise institucional na medida que as pessoas se respeitem como integrantes de instituições e não como a instituição em si. Você não tem crise entre poderes, você tem certamente uma crise de poderosos que achavam que nunca seriam alcançados por nenhum tipo de investigação e que se escondem hoje nas suas respectivas cortes para tentar criar uma cortina de impunidade. A nossa missão aqui é justamente quebrar essa cortina, tirar essa cortina e mostrar que todos nós somos iguais perante a lei. É assustador você imaginar, e você ouvir inclusive declarações de ministros de Corte Superior se colocando numa posição de inatingíveis, acima de qualquer brasileiro. Isso não deve acontecer, não deve ser respeitado numa democracia. Senador, como o senhor avalia o movimento crítico ao STF que o senhor percebe na sociedade, né? Ministros sendo hostilizados na rua, nas redes sociais? A partir do momento que você começou a ter a transmissão dos julgamentos, que as pessoas puderam começar a acompanhar como se fazem as decisões, as pessoas se aproximaram e entenderam que tem problemas sérios acontecendo ali. E a cobrança aumentou. Você viu o brasileiro se indignando e fazendo mudanças em escalas. Então, você mudou muito o legislativo. Essa casa teve a maior mudança da sua história. Também tivemos uma mudança inédita na Câmara dos Deputados, nos governos estaduais. As operações, investigações levaram a prisões, levaram a cassações. E essa faixa do judiciário, a faixa superior, permaneceu absolutamente incólume. E é evidente que nós temos problemas ali que precisam de apuração. A gente não está fazendo absolutamente nenhuma acusação para o poder. O poder judiciário transparente e eficiente é pedra base de uma democracia. Mas se ele é opaco, se ele é lento, se ele é ineficiente, ele prejudica a democracia. Ele é, na verdade, um prenúncio de ditadura. E qual
dos itens, são 13 itens, né, no requerimento de criação da CPI. O que o senhor considera mais grave em relação à atuação das cortes superiores? Todos os fatos são extremamente graves. Não se abster numa votação em que você claramente tem uma situação de vinculação com a parte. Você tem alguns fenômenos que se verificam que a gente materializou em exemplos concretos. Você tem o uso indevido da decisão liminar do pedido de vista. Indevido em que sentido? É claro que uma decisão liminar tem um objetivo, atender de urgência aquela situação e em seguida se encaminhar para julgamento. Você tem liminares que perduram por anos. Algumas delas, como foi o caso da do auxílio moradia, perdurando por 4 anos, a um custo de mais de R$1 bilhão por ano, e que depois foi alvo de um processo de negociação salarial ostensivo, né, no final do ano passado. Mas, senador, que investigação seria possível nesse caso? A situação é toda pública. Você tem uma situação aí que você vinculou chamado crime de responsabilidade. Você pode ter o julgamento feito por interesse próprio ou por desídio, quando você retarda julgamentos para atender a seu interesse ou ao interesse de partidários ou amigos. Para você poder comprovar essas ligações, você precisa ter poder de investigação. Você precisa chamar pessoas para serem ouvidas, não necessariamente os próprios ministros, porque se forem investigados, a palavra de investigado talvez seja menos importante para a produção de prova, ela é importante para a defesa. Me colocaram muitos questionamentos. Um ministro pode ser convocado? É claro que ele pode ser convocado. Se por acaso ele pretende não comparecer, é um direito dele na defesa dele, de se omitir e não falar. A investigação segue da mesma forma. Quando você tem prova testemunhal, você tem prova documental a produzir. E em relação aos outros itens? Nós temos um leque de situações, nós temos 2 pontos que são vinculados a delações premiadas, que foram já homologadas e que apontam recebimento de valores e, por conta disso, decisões ou ações de determinados ministros. Nós temos situações que tocam relações comerciais entre ministros, instituições financeiras, relações essas que merecem uma análise mais detida, uma investigação mais aprofundada, para que você compreenda por que e de que forma se deram. Isso não teria sido o caso desse juiz ter sido impedido de atuar. Você deve milhões a determinado banco e você julga processos desse banco e você recebe desse banco um tratamento diferenciado dos demais clientes. São situações que o Brasil precisa ver com mais clareza. E a gente tem certeza que a CPI é a ferramenta adequada para isso. E, atualmente, a CPI aguarda um parecer técnico. Isso. Que avalia a constitucionalidade. O presidente Davi estabeleceu uma etapa que não está no regimento e não está na lei, mas que me parece prudente, de verificar, junto com a consultoria, se tem algum tipo de restrição com relação àqueles fatos que apontamos. E apontamos não é o senador Alessandro, são 29 senadores da República. Então, essa etapa está sendo cumprida e a gente tem a convicção de que o senador Davi Alcolumbre vai cumprir a missão dele como presidente de respeitar o regimento. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.